A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para nós aprendermos a palavra do Senhor, pois é ela que nos alimenta neste dia e todos os dias da vida do cristão. Então queremos querendo aprender mais uma vez a palavra do Senhor, e a lição que foi estudada nesta manhã, queremos fazer uma retrospectiva sobre esta lição, pois esta lição é um dos temas muito importantes para cada um de nós, como os irmãos bem sabem, falando sobre o novo céu e novos céus e nova terra. O texto áureo diz assim, a seguinte expressão bíblica para nós: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías capítulo 65, versículo 17. Meus irmãos, entendemos que a expressão de Deus, escrita e detalhada e compreendida de uma forma escrita e interpretada e entendida pelo seu Espírito Santo, que nos ensina, quando Deus falou que ia criar os céus e uma nova terra, Ele está dizendo para nós que o primeiro céu e as primeiras coisas que Ele fez tudo glorioso. Claro, é louvável por isso. Mas também entendemos que devido ao pecado do homem adâmico, o homem Adão, o primeiro homem que Deus criou na face da terra, podemos dizer assim, multiplicou-se o pecado sobre toda a humanidade e a raça humana na face da terra. Então, desta forma, Deus achou por bem de enviar o seu Filho ao mundo para trazer uma promessa para nós. Promessa essa de que da mulher nasceria um varão que lhe esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Uma profecia, uma palavra profética saída da boca de Deus para a humanidade, para nós. Então a nossa felicidade é essa, é de que mesmo o homem estando no pecado, mesmo este mundo, estou dizendo assim, o mundo dos povos, o mundo também, a natureza de que Deus criou devido ao pecado do homem, feriu a terra, feriu a sensibilidade de Deus. E Deus, em pleno século 21, fala mais uma vez para nós, e futuramente Ele vai trazer um novo céu e uma nova terra para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero tomar como base na palavra de Deus, não quero tomar o tempo dos irmãos, pois estamos estudando sobre novos céus e nova terra. Essa expressão novos céus e nova terra, entendemos que novos céus não se fala somente de um céu, fala de vários céus, mais ou menos de 3 céus. Mas eu quero dar um ponto de partida aqui na palavra de Deus, falando no livro de Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que diz assim: e vi João dizendo, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Voltando aqui para a lição, quero explicar aos irmãos de uma maneira detalhada que o pecado de desobediência de Adão e Eva afetaram
toda a criação, incluindo a natureza, como já falei aqui para os irmãos. Como consequência da queda, a terra recebeu uma sentença de juízo, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 17. Eu quero enfatizar o que aos irmãos, pegando as nossas Bíblias, usando a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17, que diz assim, a seguinte expressão bíblica: 13:17, a sentença da terra. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A sentença do pecado do homem não só afetou aquele casal devido à sua desobediência, mas também a terra, a natureza de que Deus criou. Maldita é a terra por causa de ti, todos os dias da tua vida comerás dela, até um dia em que tu saíres do jardim do Éden. Então, desta forma, Deus expulsou o casal do jardim do Éden e pôs anjos com espadas para que provavelmente ninguém entrasse, ninguém invadisse aquele lugar. Meus amados irmãos, então esta é a terra em que Deus criou, mas que por fim Ele irá trazer um novo céu e uma nova terra. Então, entendemos também que o versículo 2 do capítulo 21 de Apocalipse, João disse: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Bom, na expressão da Bíblia Sagrada, essa expressão verbal para nós, João viu a cidade de Jerusalém que descia do céu. Ela irá descer do céu e, segundo o meu pouco conhecimento, ficará nos ares. Vamos ver aqui se é verdade. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, preparada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será com eles, e será o seu Deus. Vemos que no capítulo 21, versículo 7, como já lemos aqui, vemos assim: quem vencer dará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Vejamos que no capítulo 21, versículo 2, vejamos a seguinte expressão: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Então, o versículo 2 completa: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Capítulo 21, versículo 2, existe mais ou menos 7 nomes dados a esta cidade, nomes da cidade de Deus. Primeiro, a cidade santa, versículo 22, versículo 2, a cidade santa. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Vemos também Nova Jerusalém, vemos o tabernáculo de Deus, vemos a noiva, a esposa do Cordeiro, capítulo 21, versículo 2 a 9. Vemos também
a Santa Jerusalém, capítulo 21, versículo 10, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, a Jerusalém celestial, a casa do Pai. Meus amados irmãos, todos esses nomes é dado à nova Jerusalém que João viu descer do céu. Eu quero dar mais ênfase a este capítulo, que é muito importante para nós, capítulo 21, versículo 1, que diz assim: e vi um novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O novo céu, um novo céu e uma nova terra. No princípio, portanto, Deus criou os céus e a terra. No texto original hebraico, a palavra para céu é chamada de Shamai, ou seja, a terminação indica o plural. Isso pretende mostrar que há mais do que um céu. Vejamos que a expressão diz assim, veja a expressão que lemos aqui. Na Bíblia, distingue pelo menos 3 céus: o céu inferior, que significa Auranos; o céu intermediário, significa Mesorânio; e o céu superior, que significa Eporâneo. Ou seja, quero repetir esta frase para os irmãos: na Bíblia distingue ou mostra 3 céus. O primeiro céu é inferior, que significa Auranos; o céu intermediário, que significa Mesorâneos; e o céu superior, que significa Eporâneo. Primeiro céu significa o céu inferior, que é o céu Auranos. Por céu inferior entendemos que o céu atmosférico, isto é, o alto, onde sobrevoam as aves e os aviões, passam as nuvens, desce a chuva, se processam os trovões e relâmpagos. Deus o chamou de a face da expansão dos céus, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 20. E Jesus falou também de extremidade inferior do céu, conforme Lucas capítulo 17, versículo 24. O B significa o céu intermediário. Por céu intermediário entendemos o céu estelar ou planetário, chamado também o céu astronômico. A Bíblia o chama de os céus das alturas. C, o céu superior, esse é chamado de as alturas, conforme Salmo 93, versículo 4, e Atos capítulo 1, versículo 9, Hebreus capítulo 1, versículo 3, é declarado em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, como sendo o terceiro céu, o céu paraíso. Podemos chamá-lo também de céu espiritual e de céu dos céus, por estar acima de todos. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado em espírito, e ele disse que foi ao terceiro céu. Bom, esse terceiro céu se chama os céus dos céus. E ele disse que viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar, porque ele disse que eu conheci o homem que foi arrebatado em espírito e ele foi ao terceiro céu. Pelas palavras escritas
né, em seu conhecimento, Paulo estava falando dele mesmo, que foi ao terceiro céu. Então, este terceiro céu é o céu dos céus, aonde vive a triunidade santa e os anjos que Deus criou, ou a nova Jerusalém, que João viu descer do céu, conforme capítulo 21 e versículo 2 de Apocalipse. É o lugar onde habita Deus, conforme Salmos, capítulo, Salmo de número, que não tem capítulo, porque o Salmo não tem capítulo, tem número. É o Salmo poético. Salmo de número 121, 23, versículo 1, né? Onde habita Cristo, conforme Marcos capítulo 16, versículo 19. O Espírito Santo em seu retorno, conforme Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Os anjos também, que estão lá ao lado de Deus, conforme Mateus capítulo 22, versículo 30, e Judas, versículo 6. Será também a morada dos salvos em Cristo, conforme João capítulo 14 e versículo 3. Jesus dizendo em suas palavras: e se eu for e vos preparais lugar, eu voltarei para vós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus criou os céus pelo supremo poder da palavra, conforme 1 Coríntios capítulo 16, versículo 26, Jó capítulo 26, versículo 13, e assim sucessivamente. São sustentados pelo poder da sua palavra, conforme Salmo 33, versículo 9. Uma vez que o céu superior é eterno, não é, pois, sujeito a nenhuma mudança. Um novo céu e uma nova terra implica transformação dos céus atmosférico, astronômicos. Eles passarão com grande estrondo no dia do juízo, conforme Isaías capítulo 51, versículo 6, conforme também Mateus capítulo 24 e versículo 33, Marcos capítulo 13, louvado seja o nome do Senhor, e versículo 31, Lucas capítulo 21 e versículo 33, Hebreus capítulo 1 e versículo 10, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, Apocalipse 6, versículo 16. Primeiro estágio, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, capítulo 21, versículo 1, que é chamado também a consumação. E o mar já não existe. Eu queria entender essa expressão nesta manhã, nesta tarde. Vamos ver aqui E viu o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A lição mostra categoricamente a expressão bíblica para nós. E o mar não existe. Uma omissão conspícua da nova criação de Deus é a de oceano, e o mar já não existe. Capítulo 21, versículo 1. Como o coração de João deve ter sido confortado por tal revelação, pois na ilha de Pátimo o apóstolo estava separado pelo volto mar. No céu, entretanto, nada nos separará dos nossos queridos. E eu, João, veja que João, naquela certa idade, já quase, eu vou dar aqui uma ideia de que a idade de João, provavelmente quase 70 anos de idade, mais ou menos isso. João teve esta revelação, dizendo: e eu, João, vi a santa cidade, louvado seja Deus.
a Nova Jerusalém, que de Deus. Você vê que tem toda a expressão bíblica, toda a criação que Deus criou, ou que foi feita na humanidade, tudo é retribuído a Deus, ou seja, a retribuição daquilo que Deus fez de bom para a humanidade. Entendeu? Toda a criação perfeita, sem pecado, pura, diante de Deus, retribuída ao Senhor dos Senhores, o Santo de Israel. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, abraçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu quero terminar aqui nesta expressão, a Nova Jerusalém. Esta linda cidade vista por João corresponde à mesma do versículo 10 do livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 10. Veja a expressão, versículo 10: e levou-me espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu. O versículo 2, ela confirma categoricamente e cristocentricamente, confirma o versículo 10. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia da onde? Do céu. Descia do céu. Então, deste capítulo, porém, em relação ao tempo, a Nova Jerusalém, esta linda cidade vista por João, corresponde à mesma do versículo 10 deste capítulo, porém, em relação ao tempo. Uma visão está diante da outra há cerca de 1000 anos. Estes trechos ocupam-nos outra vez com um período milenal, o que foi dito em capítulo 20, versículos 5 a 6 de Apocalipse, que diz assim a seguinte expressão bíblica para nós: e o que estava sentado sobre ele, sobre o trono, disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E agora revelado plenamente, e temos uma descrição da noiva, a esposa do Cordeiro, na sua glória milenial, em relação a Israel e às nações sobre toda a terra. A cidade em foco, de gigantescas dimensões, tem um formato de quadrangular. Visto no versículo 10, descerá para a terra no milênio, no início do milênio, e ficará acima de Jerusalém terrestre, da Jerusalém terrestre, durante 1000 anos, e a iluminará. Versículo 23: iluminada pela glória da Jerusalém celeste, a Jerusalém terrestre se transformará também na cidade casada, como descreve o profeta Isaías: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efizibá, e a terra Belá. Isaías capítulo 62, versículo 4. Aqui o profeta descreve a glória de Sião durante o milênio. A cidade desamparada será chamada Episbate, ou seja, meu regozijo está nela,
e a terra desolada, Beolá ou casada, e o Senhor habitará em Sião e se regozijará sobre ela, como o noivo regozija da noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que todos nós tenhamos esta liberdade de viver na Nova Jerusalém, devemos ser fiel até a morte, e Ele nos dará a coroa da vida. E vi uma grande voz que dizia, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 3, e ouvi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Meus irmãos, o tabernáculo foi feito para que o povo de Israel, o sumo sacerdote, fizesse seus sacrifícios, os irmãos sabem muito bem disso, e a arca da aliança estava ali no meio, que simbolizava a presença de Deus, ou seja, o Shekinah, a glória, o esplendor, o poder sobrenatural de Deus estava ali representando o Deus invisível, o qual Paulo pregou para aquele povo em Atenas. O Deus invisível, esse é o Deus que nós servimos, o Deus que fez o céu e a terra. A arca da aliança representava a presença de Deus ali naquele tabernáculo. O tabernáculo foi feito para adoração, para as mulheres. Os judeus iam ali, o povo de Israel ia ali oferecer sacrifício anual, tanto pelo sumo sacerdote, como também pelo povo, e também para ele, porque ali o pecado ele era perdoado, claro, ele era aniquilado momentaneamente, mas Deus achou por bem de enviar o seu Filho ao mundo para morrer em morte de cruz, e aí cessar de vez o sacrifício humano. Porém, nesse templo, o templo humano, o templo feito, com ordenança de Deus, pelas as diretrizes de Deus, passaram. Porém, aquele templo era uma figura celestial, daquele templo de Deus. Então isto mostra que quando chegarmos a este Monte Santo, a esta cidade de Jerusalém, cessará todo sacrifício humano. Porém, não se deixa também de dar ênfase a este templo que foi o passado, que prefigurava, que simbolizava, que mostrava um templo espiritual, um tabernáculo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, o tabernáculo de Deus, o trecho de Ezequiel, capítulo 37, versículo 27, mostra esse tempo futuro. O meu tabernáculo estará com ele, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se não me foge da mente, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, o que é que este versículo fala? Se nós somos povos de Deus, então com certeza estaremos num tabernáculo espiritual de Deus, na Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
O tabernáculo de Deus, como eu falei aqui, do livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 27, mostra esse tempo futuro. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. No presente texto, nos dito com notável franqueza que a habitação de Deus está com os homens. A expressão grande voz está presente em cerca de 18 versículos deste livro, e tão nossa conhecida aparece agora pela última vez para anunciar o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, o tabernáculo, como sabemos, era a tenda em que permanecia a glória de Deus, e onde no deserto, no deserto o povo se reunia para, através de sacrifícios e sacerdotes, aproximar-se ao Criador. Agora esta cidade será eterno tabernáculo. Aleluia. Pois nela Deus mesmo estará com os homens, e a fim de que não haja engano, as palavras são repetidas. O mesmo Deus, ora, há cerca de quase 2000 anos atrás, o tabernáculo que foi feito no deserto para o povo de Israel, o mesmo Deus que esteve com Israel é o mesmo Deus que estará na eternidade com o seu povo e com a sua igreja, louvando e engrandecendo a sua majestade para todo sempre. Amém. O mesmo Deus estará com eles. E então o pensamento expressivo e um verdadeiro clímax de esperança: eles serão o seu povo. O antigo tabernáculo tinha o Shekinah, como já falei aqui no começo. Shekinah, o Shekinah de Deus, ou resplendor divino. Na nova cidade isto sucederá a expressão aqui, supremamente, ou seja, Deus é supremo. O próprio tabernáculo fora construído de modo a permitir certa manifestação de Deus entre os homens. Aqui, porém, agora tudo que no passado era sombra, agora é realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, tudo é para a glória e honra do nome do Senhor. Neste tabernáculo celestial, toda lágrima do capítulo 7, versículo 17 deste livro, veja que a expressão é capítulo 7 de Apocalipse. Eu quero ler aqui para terminar esse raciocínio. Esse capítulo 7, versículo 17, diz a seguinte expressão aqui para nós. Vou botar aqui mais perto para que possamos: porque o Cordeiro de Deus está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Essa expressão do capítulo 7, versículo 17 de Apocalipse, essa expressão aqui foi dada para aquela multidão que se converteram na grande tribulação. Tanto judeus como gentios foram otorgada essa expressão divina, essa oportunidade de Deus para com
o povo que veio da grande tribulação. Veja a expressão: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Toda lágrima. No capítulo 17, quero repetir isso para os irmãos, capítulo 7, versículo 17 deste livro, a expressão toda lágrima, ela é atribuída aos mártires da grande tribulação. A do presente texto, porém, são a todos os santos de todos os tempos. Agora, como nos versículos anteriores, essa cidade será o eterno tabernáculo, pois Deus mesmo estará com os seus filhos, e nela não haverá lágrimas, nem morte, nem luto, nem pranto e nem dor. A lágrima é silenciosa, o pranto não. Na dor, o sofrimento é intenso, sobrevém o pranto. A lágrima é antes a expressão da dor, a expressão da dor surda, intensa, íntima. Agora tudo é pretérito. Diz o texto em foco: as primeiras coisas são passadas, que significa hoje, ou og. Observa que as lágrimas acompanham todos os atos dos homens. Elas são contundentes em 3 fases principais da vida humana. Quais as 3 fases? Ao nascer, no viver e na morte. As lágrimas afloram-nos aos olhos pelas tristezas, pois pelos ideais perdidos ou frustrados, pelos defeitos e pelas vitórias que foram obtidas ou perdidas. Porém, na nova terra, a última lágrima já foi derramada, e toda tristeza será substituída por uma alegria eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, todos este tema, novo céu e uma nova terra, que ficará, ou que descerá das nuvens, que ficará nos ares, o Senhor levará a sua noiva para se encontrar com ele nos ares, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, que João viu, e o versículo 3, que João viu a nova Jerusalém, que descia, vinda de Deus, que descia do céu. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E eu quero fazer ciente aos irmãos, como por misericórdia, eu sou professor da escola dominical, não sou merecedor das misericórdias do Senhor, sou professor de apoio, mas eu quero dizer para os irmãos que vamos estudar mais a Bíblia, vamos estudar mais as lições, porque há muita gente que entra no tema, depois se desvia do tema e fala outras coisas que não está enquadrado no tema principal, porque na verdade esta lição, ela é escatologicamente falando, para toda a igreja, e é o final de todas as coisas. Então, está finalizando esta lição, mas ainda tem uma que, segundo a vontade de Deus, estaremos estudando ainda sobre o destino final dos mortos. Essa é a lição da lição 13 de domingo que vem. Então, Deus abençoe a todos, pois o novo céu e uma nova terra, virá, e o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o Senhor limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.